2012 acarreta hoje em dia, é a questão do sistema cantareiro em São Paulo. Então, é a primeira vez que começa a se trabalhar sob a perspectiva de que o corte de árvores na Amazônia, ou seja, o desmatamento na Amazônia, reduziu uma umidade que era propelida, que era transportada pelo vento para a região sudeste, que esses são os efeitos dos rios voadores, dos rios aéreos, e isso acarretou uma alteração no regime de chuvas naquela região, que junto com outros elementos acarretou uma crise de água, que eu gosto de chamar de nova crise de água do sistema cantareira, porque lá eles já haviam enfrentado uma crise de água semelhante em 2003, não fizeram o dever de casa, não cumpriram, acharam que a questão ambiental era irrelevante e voltam a sofrer com uma crise agora muito mais grave que a anterior. E vão continuar sofrendo bastante ainda. Então, eu faço essas considerações iniciais. Para a gente, talvez, dar a abertura para o debate, passo a palavra para o professor José Rubens. Muito obrigada. Bom, agradeço a Thaís, também o colega que está junto conosco. Eu dou um prazer aqui estar com vocês, discutindo um pouco, né, da questão complexa. A questão ambiental é uma questão extremamente complexa. Nós estamos vendo ali que o problema relativo ao Código Florestal, ele está atingindo de forma sistêmica o meio ambiental. Então, demora muito tempo, às vezes, para perceber o problema, porque o que os ruralistas têm em vista é o imediatismo, né? E então isso tudo dificulta você, como professor de direito ambiental, ter que dar uma aula explicando do Código Florestal, né? A Thaís descreveu que seria o Código Antiflorestal, né? Antiprotetivo, antiambiental. Então, é a mercantilização, é a apropriação da natureza de forma predatória. E esse é um resultado que nós sentimos hoje no dia a dia. Então, sentindo aí em São Paulo, o pessoal está sentindo na carne o problema da falta de água, que não deixa de ser um problema sistêmico do problema da vegetação, que tem uma interrelação, uma interação. Então, quando a gente fala do conhecimento científico, nós temos que trabalhar com o conhecimento epistêmico ambiental, que é um sistema interativo, integrativo, né? Que assim você vai compreender um pouco mais longe os problemas ambientais. E eu acho que esse documentário que nós vimos agora nos mostra o problema que nós temos relativo à apropriação equivocada da vegetação, que é a maneira pela qual estão olhando o problema da gestão da biodiversidade no Brasil. E o Código Florestal, ele é um exemplo específico dessa problemática sistêmica, que é a questão do bem ambiental, que hoje nós sabemos que nós dependemos dele. E dependemos e não podemos apartar, né? E, ao mesmo tempo, fazemos um uso predatório e capitalista do nosso bem ambiental. Então, nós estamos numa linearidade que vai trazer um problema sistêmico que nós já estamos percebendo já há muito tempo, né? Então, eu acho que esse documentário ele é interessante, que fala todos esses problemas para nós, de maneira clara, mostrando especificamente o problema da apropriação equivocada do bem ambiental, e com isso faz a gente refletir sobre um tema que nós já estamos sabendo, né? Então, hoje, se eu falar da crise ambiental para vocês, eu estou chovendo no molhado, que é uma coisa que todo mundo já conhece. Agora, mostrando especificamente a questão da biodiversidade e da apropriação e da maneira pela qual foi o procedimento do Código Florestal, você está mostrando para nós que o problema realmente é um problema holístico, um problema sistêmico, e que tem que pensar de uma forma diferenciada. Então, não basta simplesmente criar uma lei para autorizar a apropriação imediata, como foi feita pelo Congresso Nacional. Porque hoje nós sentimos os problemas como consequência
dessa questão, por exemplo, com a crise hídrica em São Paulo. Bom, o maior de tudo, o principal de tudo, né, apesar de ser professor de direito, a gente tem que olhar que o sistema também tem uma reversão. Né? A reversão foi falada pela professora Sandra Quiron, que examinou a ação direta de inconstitucionalidade. O que é isso? Você submeter aquela legislação antiambiental, vamos dizer assim, tá? Para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário extirpe do sistema normativo esse Código Florestal. Quer dizer, mesmo com a aprovação da lei, já faz tempo que está no Poder Judiciário, e aí é um problema do Judiciário. O Judiciário também não é tão bonito, ele é vagaroso, né? Ele demora tempo para resolver o problema, e o Judiciário pode, eventualmente, vamos dizer, tirar a lei ambiental do sistema normativo. A ação direta de inconstitucionalidade, ela serve para tirar do sistema legislativo uma lei que foi declarada anticonstitucional. Porque se a gente olhar, de fato, o que está na Constituição Federal, ela é oposta ao que foi legislado. O Raul ali do ISA, ele falou especificamente isso, que conforme o artigo 225 da Constituição Federal, é dever do poder público proteger os processos ecológicos essenciais. Esse até foi um tema que caiu na prova do pessoal da engenharia ambiental. Né? Tem uma aluna aqui que deve ter percebido que houve um problema de visão da proteção que está no topo da norma. Quer dizer, a lei não pode ser contrária à Constituição. Se ela for contrária à Constituição, a lei o que ela é? Inconstitucional. E ela sendo inconstitucional, ela tem que sair do sistema normativo. Aquele ruralista ali que estava falando das benesses do Código Florestal, ele está fazendo ali o papel do proprietário rural. Simplesmente isso. Ele não está defendendo o interesse comum. Nós estamos defendendo a discussão que se dá no fundo, sistêmica, complexa, é uma discussão a respeito da própria norma em si. Né? Então era isso. Olha, eu queria só mencionar mais uma coisa, que o importante para nós que estamos aqui ouvindo, debatendo essas questões ambientais, é o exercício da cidadania. Né? Então é isso que a gente tem que entender, que o nosso papel como formiguinha é cada um fazer uma atividade que resolva, que ajude a nós a reentender o problema, que é um problema de interesse coletivo e difuso. Né? Eu fiz minha parte, posso falar também que eu fiz minha parte. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, nós entramos, através do grupo de pesquisa em direito ambiental, GPDA, como amigos curi da sociedade civil, das ONGs, para defender a inconstitucionalidade do Código Florestal. Então, nós estamos exercendo o papel de representar a cidadania na discussão da volta do status melhor para a proteção do interesse coletivo e difuso de todos nós. Né? Então, essa questão da participação é um viés importante para que a gente também repense a questão que estão postas, mas que podem voltar a ser melhor do que eram antes. Né? Uma coisa, outro dia que me perguntaram, só para finalizar, outro dia me perguntou, o repórter do Valor Econômico, professor, o que o senhor acha da água virtual? Já ouviu falar da água virtual? Né? Então, a água virtual seria a commodities. Dentro da commodities, você tem que ter água. Você, para produzir um gás, você gasta uma quantidade enorme de água. Então, isso devia ser internalizado no custo desses bens que estão sendo produzidos. Agora,
essa água virtual, ela tem que ser pensada no sentido de compensar aquele que produziu, para que aquele que produziu venha a manter as APPs e as reservas legais. Porque a APP e a reserva legal, elas têm uma função sistêmica da proteção dos processos ecológicos essenciais muito forte. Né? Nós vimos aí que topo de morro, tudo isso, mangue, é tudo importante. Né? Porque esses sistemas têm uma função ecológica importante. Então, se a gente está falando do capitalismo, então eu vou internalizar o custo dessa externalidade negativa. Porque quem está pagando essa externalidade negativa somos todos nós, que acabamos sofrendo com os problemas oriundos da má gestão dos nossos recursos da biodiversidade. Então, é rever isso aí. Então, nós falamos de água virtual, então o repórter do Valor Econômico me perguntou, eu falei para ele, olha, tudo bem, desde que haja uma compensação, né?